O livro de 2 Reis conta a história de uma mulher que sempre via um homem de Deus passar por ela. Ele passava todas as vezes, a cada temporada, e ela pensou, eu poderia facilitar a vida desse homem de Deus, ele viaja, ele não tem onde ficar. E ela construiu um quarto, e naquele quarto ela pôs uma cama, uma cadeira, uma luz, uma mesinha para ele ficar lá, no tempo que ele precisasse. A família se tornou amigo deles, e um dia esse profeta está passando lá, e Deus fala ao coração dele, através do seu discípulo Geazi, quando ele pergunta, o que eu posso fazer por ela? E ele ouve de Geazi, ela gostaria de ter filhos, e eu sei que Deus acabou nessa história, usando a vida de Eliseu para que essa mulher pudesse crer, para fazer um milagre, e ela e seu marido pudessem ter um filho. Agora, depois de muito tempo, Deus avisa essa mulher que vai ter uma perseguição e ela tem que fugir. 7 anos ela fica fora. E um dia, depois desses 7 anos, a terra dela estava tomada por outras pessoas, ela não tinha nada. E Geazi, esse discípulo do profeta, estava contando ao rei alguns dos feitos de Eliseu, o profeta. Quando ele está falando sobre a história dessa mulher que não podia ter filho e que Deus usou Eliseu, ela entra e ele percebe que ela passa por perto de onde eles estão falando e ele diz, meu rei, olha, aquela mulher que eu estou contando a história, é aquela mulher ali. E ela é chamada e eles perguntam por ela, o que se pode fazer por você? E ela diz, olha, eu não tenho mais a minha terra, eu não tenho mais o meu lugar porque foi tomada. Então o rei lhe restitui não só a terra, tudo quanto ela tinha, como também até as colheitas que eles fizeram no ano que ela não estava lá, eles pagaram para ela a parte que lhe era devida. Então ela se colocou numa situação muito privilegiada, muito boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns de nós vivem sozinhos, alguns de nós vivem como se não precisassem de ninguém e na hora que precisam não tem ninguém lá. Relacionamentos são fundamentais na nossa vida. Nós não sabemos a hora que precisaremos, nós não sabemos a hora que nós podemos ajudar também alguma pessoa. Nós não sabemos quando Deus vai usar uma pessoa ou outra na nossa vida para cuidar de nós, para nos abençoar. Então, ouça com cuidado. Nem eu nem você podemos viver longe das pessoas. Nós precisamos de conexões. Se você é casado, tem sua família, você precisa ter famílias ao seu redor que pensam como você, que têm os mesmos valores para crescerem, para amarem uns aos outros, para fazerem coisas juntas. Você, homem, que ainda não é casado, você precisa encontrar outras pessoas com valores próximos e se relacionar de verdade com essas pessoas. Nós precisamos de conexões, sempre precisamos de conexões. Uma coisa muito interessante aconteceu comigo. Muitos anos atrás eu estava em Londres e o meu inglês ainda não é perfeito, mas era muito pior naquela época. E eu estava atravessando de trem de um lugar para outro e de repente o trem parou e falaram algum inglês muito baixinho, muito chiado nos alto-falantes e todo mundo saiu rapidamente de perto do trem. E eu falei, uau, o que está acontecendo? E eu não tinha entendido o que tinha falado no alto-falante. Eu falei, como é que eu vou sair dessa situação? Eu estou num lugar que eu não conheço, eu estou numa cultura que eu não conheço e eu não sei o que está acontecendo. E aí eu tive uma ideia, tem muitos brasileiros ou portugueses em todo lugar no mundo. Quando todo mundo saiu, todo mundo pegou o celular e começou a falar. E eu comecei a passar no meio das pessoas e uma pessoa estava falando português. Eu cheguei perto dela, esperei ela terminar a ligação e falei, tudo bem, com licença, eu sou brasileiro, eu não entendi o que falou no trem, você pode me dizer o que está acontecendo? A pessoa falou, posso sim, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil e eu sou de uma cidade chamada Pato Branco, que fica lá no Paraná. Ela falou, bem, o trem quebrou e agora não vai poder continuar daqui. Então eles orientaram que conseguissem outros meios de transporte. Mas da onde você é mesmo? Eu falei, eu sou de Pato Branco, no Paraná. A pessoa me perguntou, você conhece o Filhos do Homem? Filhos do Homem é uma banda de música cristã que é do meu irmão. E eu participei, ajudei na administração disso por um tempo. Eu me surpreendi com a pergunta dela e falei, sim, eu conheço Filhos do Homem. Eu sou irmão do pastor Cris, líder da banda. Ela olhou para mim e falou, você é o pastor Juliano?
Eu falei, sim, eu sou o pastor Juliano. Ô pastor, eu vi você lá no DVD 4 e começou a conversar comigo. Enfim, ganhei amigos, acabei recebendo uma carona até em casa, até onde eu precisava e tive uma experiência muito gostosa de alguém que se conectou comigo por uma conexão que eu nunca esperava. Então, relacionamentos, conexões, nós precisamos tê-las aos montes. Mas quando nós não encontrarmos essas conexões, se nós formos pessoas de relacionamento, o próprio Deus nos servirá com elas. Assim como aquele dia, olha, aquela mulher que estava contando a história é ela. Aquele dia eu experimentei a mesma coisa. Olha, aquela pessoa que nós ouvimos a palavra, aquela pessoa que nós ouvimos a música, é ele. Então esse dia Deus me abençoou com essa conexão. E você tem uma história de conexão também? Eu sou Gil Batiston e eu tenho a alegria de receber vocês. Me procura como Conexão Extrema Filhos. Valeu!